E aí, pessoal, tudo certo? Joinha com vocês? Bacana. Beleza, a gente entendeu já historicamente como é que chegamos até aqui, entendemos como é que as disciplinas se conectam, beleza? Vou fazer um jogo, e agora? Né? Como é que eu monto o time do meu jogo? A gente precisa entender quais são os papéis que um time, que não seja um time de um homem só, precisa ter dentro do jogo. A gente vai entender todas as ramificações que existe do trabalho dentro de um game. Desde quem é responsável por modelagem, desde quem é responsável por manipulação de áudio, pelo design do áudio, pelo design da textura, pela a criação do conceito de arte. Enfim, a gente vai entender quais são as profissões possíveis dentro da área. A unidade 4 começando agora. Né? A gente está ainda numa fase embrionária do game, a gente está começando a pensar a produção do game, como é que eu junto, como é que eu monto a equipe, como é que eu vou capturar o áudio, organizar a animação, como é que eu vou começar a construir os documentos de game design, que é do projeto do game. Né? E agora a gente vai entender a equipe em si, todos os principais membros da equipe. Essa unidade basicamente é uma lista de itens que é importante conhecer, certo? A gente não precisa detalhar cada um deles, senão eu só vou ler a unidade para vocês. Eu vou passar pelos principais tópicos e a gente vai aprofundar um pouco mais no material impresso, no guia de estudos. Basicamente o que a gente vai ver é quem faz o que no jogo, né, e quais são as funções que existem no Project Game. A gente tem uma falsa impressão de que o jogo é feito por programadores, né, e designers. Duas categorias, pá, acabou. Né? Não é. A gente tem uma segmentação enorme, uma estrutura hierárquica grande, em alguns casos larga e profunda, né? Claro que em estudos maiores, né? Mas é necessário conhecer ela até para você se posicionar como profissional. Fala assim, eu quero ser produtor executivo, eu quero ser líder de design, eu quero ser programador de IA. São empregos, categorias de atividades que existem no mercado de game. E na hora de você criar o projeto, é importante você ir preenchendo essas vagas, não pela vaga em si, mas pela função. Quando o seu time é pequeno, todas essas funções, vocês vão ver que é uma lista grande, todas essas funções vão ser executadas por alguém. Pode ser duas pessoas só executando 30 funções cada uma delas. Mas todas as 60 funções precisam estar lá, certo? Obviamente, quando você tem equipes maiores, você consegue estruturar melhor, você consegue dividir responsabilidades, você consegue produzir um pouco melhor, mas é um papel de gestão mais. Né? E quando você chega em equipes maiores, você precisa entender que essa hierarquia existe, né? E ela acontece. Primeira coisa são funções coletivas, vamos dizer assim, funções que tratam de grupos maiores de pessoas, quase sempre são funções que permeiam várias áreas, né, e que tem um pé na gestão e um pé na arte. Categorias como produção em si, né, o produtor do jogo de modo geral, o produtor executivo, né, que é um cara que trata de financiamento, que trata de trazer dinheiro para o projeto, de fazer o projeto devolver dinheiro para quem está bancando o projeto. Então é um cara com perfil executivo, que entende de games, mas que tem um perfil executivo. O produtor geral, não só o executivo, trata de cada uma das áreas específicas com esse perfil de gestão. Dentro da categoria de arte, a gente pode listar 6 principais classificações: diretor de arte, ilustrador-chefe, artista conceitual, modelador, texturizador e animador. Cada um desses caras fazem tarefas específicas e precisam ser especialistas naquela tarefa para que consigam entregar produtos de qualidade. Vamos pegar, por exemplo, a parte de modelagem. O modelador,
é o cara que desenvolve o polígono que vai ser usado na sua cena. O texturizador é um cara de 2D, é um artista que trabalha com manipulação de imagem para criar textura. Ele não precisa entender de 3D, mas ele precisa ser bom de entender como é que a textura vai funcionar nos seus modelos 3D. O animador não precisa nem modelar e nem criar 2D, mas ele precisa entender como é que o processo de animação acontece e que tem nuances que só ele vai conseguir resolver. Quase sempre quando você junta tudo isso em poucas pessoas, ela sai mais ou menos, ela sai macetando cada uma dessas atividades. Né? E nem sempre o time fica interessante. No time de programação, especificamente, né? Você tem muitas áreas. Né? A gente pode listar aqui pelo menos 9 áreas. Né? Diretor técnico, que é um cara de fora, executivo, programador-chefe, líder de equipe, o programador da engine, especificamente, muitos jogos precisam de construir uma engine própria. Nem sempre é relevante isso, ou interessante isso, ou vale a pena de alguma forma, mas em muitas situações, para conseguir fazer aquela mecânica funcionar direito, você precisa construir uma engine. Então você tem que ter um cara muito bom de C e C++, sei lá, para poder manipular, criar o núcleo de uma engine. Quando o projeto é maior, você precisa de um programador de ferramentas. Pensa assim, é um cara que vai olhar para o trabalho a ser feito e construir ferramentas que ajudam a resolver os problemas do trabalho. Então, por exemplo, você vai construir um jogo de mundo aberto e você precisa desenhar um mapa. Você não tem ferramenta que desenhe um mapa porque a sua engine é própria. Ou você está usando uma engine que não tem essa função. E desenhar um mapa pode ser um negócio complicado. Imagina, desenhar um mapa, GTA, por exemplo, é um mapa de 50 quilômetros. Né? É complexo, ele não é procedural, não é um mapa que é criado automaticamente, é um mapa desenhado. Então tem que ter um profissional que desenvolve uma ferramenta que cria o mapa. Aí sim, aí fica fácil, você tem lá os elementos, você vai desenhando um mapa só e o game designer tem liberdade de criar a parte do mapa com facilidade. Uma outra função, um programador de rede. Né? Jogos online precisam de alguém dedicado à infraestrutura de rede, tanto a manter a infra funcionando, quanto a programar o jogo para usar a rede. Então precisa desse cara lá. Outra categoria, programador de inteligência artificial. É um skill totalmente diferente dos outros, todos os outros que a gente viu até agora. Ele precisa fazer um chefe, ele precisa fazer um NPC, ele precisa fazer um bot qualquer, se comportar como se fosse um humano. Ou o jogo reagir de acordo com as decisões do jogador. Então ele é especializado em inteligência artificial. O programador de áudio é um cara que vai sincronizar o áudio que foi capturado pelos artistas de áudio, né, produtor musical, compositor, o cara que vai fazer a gravação, um pessoal de áudio especificamente, né, ele vai capturar, o áudio foi capturado, ele vai pegar essa captura de áudio e vai anexar essa captura de áudio aos programas. Então é um perfil diferente também. Um perfil que é difícil de achar, né, mas é interessante, que é o programador de física. Se você joga um jogo que a física é realista ou a física é alterada, né, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguns jogos que a física é alterada, por exemplo, de engines não euclidianas, né, onde você sobe, quando você chega lá em cima, na verdade você desceu. Depois pesquisa pra você ver. Engines não euclidianas, que basicamente é uma manipulação da física e de perspectiva. Né? Então você tem que ter um programador para poder desenvolver esses elementos de física. E o programador de interface. Lembra da disciplina de IHM que a gente fez? Interface homem-máquina? Beleza, aquilo lá é independente do jogo. Eu tenho que fazer ele funcionar no meu game. Né? Então eu tenho um programador de interface. Em relação ao time de áudio, é mais simples, mas também é bastante específico. Você tem diretor de áudio, compositor, o designer de som, que é o cara que projeta sons que não existem. Isso acontece no jogo. Né? Como é que você vai saber como é que é o som que a lâmina do Kratos faz quando passa na pedra? Você não tem nem aquela pedra da época e nem a lâmina dele para você simular o som. Então você tem que inventar um som, você tem que projetar o som que você quer. Por exemplo, se eu não me engano, vi um documentário outra vez que os sons das naves espaciais, de um dos tipos de naves espaciais de Star Wars, era um barbeador dentro de uma panela de pressão.
Aquilo virou um som emblemático que todo mundo acha legal pra caramba. Na verdade, é alguém que decidiu ligar um barbeador dentro da panela, né? E dublador. Se o seu jogo fosse portado para outras línguas, você tem que ter dubladores, né, em várias línguas, além dos dubladores nativos, né, que você for fazer o seu game, se ele tiver dublagens. Aí o seu jogo começa a ficar pronto, alguém tem que testar. Você tem um time de teste, gerente de teste, testador-chefe, testador de compatibilidade de formato, que é quando você faz o seu jogo ir para vários consoles diferentes, para várias plataformas, alguém tem que testar se isso está rodando lá direito. Testadores de jogabilidade, de usabilidade e beta, que é quando você pede para jogadores jogarem o jogo e ver se o jogo é possível jogar ele. É muito comum você fazer fases que não dá de passar, porque o mecanismo está alto demais, você não consegue pular, alguma coisa te bloqueia, ou tem algum bug. Alguém tem que testar todas as fases depois de exportado no console, ou na plataforma que você vai usar. E uma das coisas que eu acho mais importantes na hora de definir um time de testador é testador focal, que é você pegar, por exemplo, está fazendo um jogo para criança, então acha um psicólogo, né, que vai organizar esse time, e esse psicólogo monta um grupo de crianças, e essas crianças testam o jogo, mas dentro da faixa etária específica, dentro do público-alvo específico, e analisa as reações dela. Testador focal, isso. É isso, galera. Só montar o time e partiu.